sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares derrubaram 30 vetos do governo a projetos aprovados na Alerj. O primeiro veto rejeitado foi ao projeto do deputado Paulo Ramos, que altera os estatutos da Polícia e do Bombeiro para reduzir o tempo de trabalho necessário para a licença. O novo texto reduz de 10 para 5 anos o prazo do benefício. A matéria vai virar lei. Nós reduzimos de 10 para 5 anos o tempo para que policiais militares e bombeiros militares possam pedir licença para tratar de interesse particular. É somente uma mudança simples, o governo resistiu um pouco, vetou, mas houve a compreensão. As agentes de segurança pública poderão pedir a remoção para uma unidade de trabalho mais próxima de casa durante o período da gestação. A proposta também prevê que o benefício seja estendido durante o período da amamentação ou até a criança completar 1 ano. O veto à matéria da deputada Marta Rocha foi derrubado. Esse projeto nada mais é do que reconhecer, não um privilégio, mas a necessidade de um tratamento diferenciado a uma mulher grávida ou em período de aleitamento que exerce a espinhosa missão de ser policial. Também foi derrubado o veto ao projeto do deputado Zaqueu Teixeira, que cria um programa de incentivo ao conhecimento tecnológico e atividade inventiva. Os servidores poderão optar pelo pagamento parcelado do IPVA enquanto o Estado estiver em calamidade pública. O pagamento poderá ser feito em 10 parcelas. O motorista também será dispensado da necessidade da quitação do imposto para realizar a vistoria anual do veículo. O veto ao projeto dos deputados Anderson Nogueira, Zito e Flávio Serafini foi rejeitado e o texto vai virar lei. Esse permite parcelamento em até 10 vezes nessa situação que o Estado se encontra e mais do que isso. Permite também que o servidor público possa fazer a vistoria sem ter consumado o pagamento do IPVA, uma vez que se dividindo em 10 vezes vai para o ano que vem. O governo não poderá impedir os proprietários de veículos automotores de fazerem as vistorias no Detran em função de pendências no pagamento do IPVA. O veto à proposta do deputado Luiz Paulo foi derrubado pelo plenário. O IPVA é taxa que se paga ao governo, é imposto. É a mesma coisa que você tem uma situação de grande chuva, sua casa trinca, você pede uma vistoria da Defesa Civil. A Defesa Civil primeiro vai te perguntar se você pagou o IPTU. Então, esta forma que o Detran fazia para arrecadar era inconstitucional. Ainda na pauta, o veto ao projeto do deputado Luiz Paulo, que determina a divulgação na internet da execução orçamentária do Estado. O parlamentar quer que toda a população tenha acesso às informações do Sistema Integrado de Administração Financeira para estados e municípios. O veto foi derrubado. Hoje, só quem acompanha a execução orçamentária no sistema, que é muito bom, do governo do Estado, são os parlamentares, que têm senha. Por que não a sociedade como um todo? Por que não a mídia? As universidades, aquelas carreiras profissionais como administrador de empresa, economistas, que necessitam acompanhar a execução orçamentária. E por que não qualquer um do povo? Já os deputados Milton Rangel e Luiz Martins querem regulamentar a profissão de condutor de ambulância. O governo rejeitou o artigo que determina a previsão de vagas em concursos públicos do Estado para essa área. E o veto foi derrubado. É uma luta antiga nossa, a gente conseguiu ter o reconhecimento e o aumento de faixa desse segmento junto ao trabalho. E aí nós estamos lutando, acho que é mais do que justo ter uma previsão nos concursos públicos de motorista de ambulância, que tem que ter uma qualificação diferenciada. O deputado Carlos Mink quer alterar a lei que determina obrigações às agências bancárias em relação ao atendimento dos clientes. O parlamentar quer acrescentar as agências dos Correios na obrigação de atender em 20 minutos nos dias normais. O veto foi rejeitado e a matéria vai virar lei. Eu fiz a lei antiga, não mais que 20 minutos nas filas dos bancos. Já fizemos o cúmplice dessa lei. A que hoje virou lei, garante que tenha funcionários dos bancos nos caixas, nas filas, para garantir o cumprimento da anterior. E amplia essa determinação para os Correios, onde
as pessoas também esperam mais que uma hora. Ainda na pauta, o veto ao projeto do deputado Paulo Ramos, que isenta do pagamento da taxa de manutenção da SEDAI as unidades habitacionais do programa de arrendamento residencial. O veto foi derrubado. Tem estação de tratamento construída exclusivamente de tratamento de esgoto para os conjuntos habitacionais. Não foi uma construção com recursos públicos. Então não há razão para a cobrança da taxa de esgoto, porque são pessoas de baixa renda, pessoas que já compraram o imóvel, mesmo subsidiado em vários casos, mas ao mesmo tempo não há razão para a cobrança. O governo também vetou o projeto do deputado Gilberto Palmares, que garante a utilização gratuita dos elevadores de acesso aos moradores do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho. O veto foi rejeitado. Enquanto o teleférico do Morro do Alemão funcionou, os moradores cadastrados tinham gratuidade, fruto de uma emenda que eu apresentei e foi aprovada aqui na casa. Essa emenda, felizmente, cujo veto foi derrubado hoje, dá o mesmo tratamento aos moradores do Pavão, Pavãozinho e do Cantagalo, no caso dos elevadores que funcionam nessas comunidades. Também na pauta, a mensagem do Executivo, vetada parcialmente, que formaliza a adesão do Estado ao Plano de Recuperação Fiscal. O plano tem duração de 3 anos e pode ser estendido por mais 3. O governo vetou o artigo que exclui dos limites impostos pelo plano a implementação de planos de cargos, carreiras e salários dos servidores da área da saúde. O veto foi rejeitado. Existe um documento que o próprio secretário de Estado de Saúde fala que o aumento de despesa é 3,5%. Então vai beneficiar o próprio governo, atingir o índice constitucional de 12 da saúde, que ele não atingiu no exercício anterior, e vai beneficiar essas categorias que estão discriminadas à Secretaria de Saúde durante anos. Estudantes matriculados em faculdades instaladas em grandes centros comerciais terão isenção de estacionamento durante o período de aulas. O veto ao projeto da deputada enfermeira Rejane foi derrubado. Na realidade, o governo se baseou num outro projeto de lei de outro estado, mas que pedia a isenção total. Nós estamos nos baseando e nos baseamos na questão do Estatuto do Estudante, né? Na lei do estudante, que garante a metade da passagem de ônibus. Então é metade da passagem de ônibus, metade da passagem do pagamento do estacionamento. O deputado Conte Bittencourt e a deputada Zeidan querem criar o programa Cineclube nas escolas públicas do estado. O veto à proposta dos parlamentares foi rejeitado. Quanto mais cultura você colocar dentro da escola, mais você capilariza, já que temos 1.300 escolas espalhadas em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, mais você capilariza essa questão de levar a cultura à população. Segundo, estamos discutindo uma escola que tenha um currículo pleno, que tenha um dia a dia escolar, que se torne atrativo para o aluno e um ambiente agradável de convívio. Incrementos como o Cineclube trazem uma contribuição tremenda em várias dimensões. Não só para o projeto pedagógico da escola propriamente, com os temas que podem ali serem abordados, mas também com toda uma visão cultural da arte do cinema, das informações que o cinema leva. O governo também vetou o texto dos deputados Flávio Serafini e o Anderson Nogueira, que autoriza o Estado a fazer a compensação de dívidas de PVA com créditos de salários atrasados dos servidores. O veto foi derrubado e a matéria vai virar lei. Nessa modalidade, o servidor pode optar por abater nos créditos que ele tem com o Estado, por exemplo, do 13º, que ele ainda não recebeu. Então é mais uma modalidade que facilita a vida do servidor público que tem sido tão maltratado. O Estado terá um cadastro de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados nas redes de educação básica ou superior. O objetivo é promover políticas públicas para potencializar o desenvolvimento desses alunos. O veto ao texto do deputado Valdec Carneiro foi rejeitado. Mapeando esses estudantes, sabendo onde eles estão, em que nível de escolaridade eles se encontram, é possível para o Estado desenvolver políticas, fazer acordos de cooperação, fazer aprimoramento técnico para garantir a inclusão desses alunos, porque embora com superdotação, embora com altas habilidades, eles estão no campo da educação especial e requerem uma atenção especializada das políticas educacionais.
Os receituários médicos utilizados pela rede pública do Estado terão que exibir informações sobre os malefícios da automedicação. O veto ao projeto do deputado Benedito Alves foi derrubado. Também analisado o veto ao projeto da deputada Marta Rocha, que altera a lei de reestruturação dos quadros da Polícia Civil. A parlamentar quer garantir a reserva de 20% das vagas em concursos para delegados de polícia para policiais civis em atividade. O texto determina que a reserva só será feita nos concursos com número de vagas igual ou superior a 3. O veto foi derrubado. Um jovem que acabou de sair da faculdade, que se prepara para outros concursos, às vezes ele tem uma possibilidade de ser aprovado do que um outro mais antigo na carreira policial, né? E que se dedica em tempo integral à sua função de policial. Então, esse exercício da função policial dá características ao exercício posterior da função de delegado tão importantes quanto o conhecimento jurídico. Já o deputado Luiz Martins quer proibir a exigência do pagamento integral do IPVA em caso de transferência da propriedade do veículo antes do vencimento da cota única ou da primeira parcela. Após a derrubada do veto, a matéria vai virar lei. Se eu comprar um carro em dezembro, vou fazer a transferência de propriedade. O Detran não consegue marcar minha vistoria em dezembro, marca em janeiro, dia 5 de janeiro, por exemplo. Eu sou obrigado a pagar integralmente o meu IPVA, aonde o outro consumidor tem direito a 3 parcelas. Então há uma injustiça e tem que ter isonomia. As escolas estaduais do Rio deverão ter programas de esclarecimento sobre a alergia alimentar. O veto ao projeto do deputado Benedito Alves foi rejeitado. O Estado vai ter um programa educativo e de prevenção de quedas acidentais, principalmente para a terceira idade. O veto ao texto da deputada Márcia Giovanni foi derrubado. A gente sabe que muitas das vezes os idosos, quando caem, muitos deles vão a óbito, né? E a maioria dos acidentes ocorrem dentro de casa. E na minha cidade nós fazemos muito esse trabalho de prevenção de queda dos idosos e diminuiu muito. Está provado que o idoso, quando ele tem uma fratura, ele fica meses até internado no hospital e gastam-se milhões, né? Então, prevenir é sempre melhor. O deputado doutor Julianelli quer incentivar o consumo do açaí, que é o fruto da palmeira jussara, parecido com açaí. O texto cria o programa Jussaí nas escolas e pretende incluir o alimento na merenda escolar. O veto foi rejeitado. A Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado que nós temos. E a palmeira jussara, esse fruto, é o alimento de aves e mamíferos que fazem com que a floresta aumente de tamanho, que a floresta avance. Sem esse sustento, nós não teríamos a Mata Atlântica. Um outro fator, que desse fruto se extrai uma bebida, né, que é o Jussaí, de elevado valor nutritivo, que pode, com certeza, contribuir muito para a merenda escolar. E o último fator é econômico, que foi a grande motivação. Existem comunidades quilombolas, indígenas, que vivem da extração desse fruto. O Rio de Janeiro vai ter uma política de barreiras de segurança nas rodovias estaduais e federais. O veto ao projeto do deputado Zaqueu Teixeira foi rejeitado e o texto vai virar lei. Já o deputado Bruno Dauaire quer incluir os praticantes de surf na lei que criou o Bolsa Atleta. O veto à matéria foi derrubado. Outro veto discutido foi a proposta do deputado Bebeto, que amplia a divulgação da lei que determina a realização do registro de ocorrência em casos de roubo, furto ou perda de documentos, com a colocação de cartazes nas delegacias. O veto foi rejeitado. O Estado terá uma política de captação de doadores de sangue. O objetivo é mapear e cadastrar os doadores e realizar campanhas de conscientização com o objetivo de manter os bancos de sangue abastecidos. O veto à matéria do deputado Dr. Deodalto foi derrubado. Hoje, 50% do Hemorrio está com dificuldade de doação de sangue. Esse projeto vai incentivar a população a doar o sangue para fazer as cirurgias do nosso estado que nós estamos precisando. Também na pauta, veto ao projeto do deputado Anderson Nogueira, que cria um programa de educação para o trânsito de bicicleta. O texto determina que o Detran inclua questões referentes ao trânsito de bicicletas no exame de condutores de veículos automotores.
O veto foi rejeitado e a matéria vai virar lei. É bom para a mobilidade urbana, é bom para a saúde e também é bom para o meio ambiente por conta dos gases poluentes. A gente tem que estar motivando cada vez mais o uso da bicicleta, mas motivar esse uso quando não há harmonia entre aqueles que pilotam carros, motos ou ônibus e caminhões com aquele que está na bicicleta. Então a gente está introduzindo uma questão no mínimo na prova do Detran e também outras questões relativas à proteção do ciclista nessa convivência com os veículos motores. Também foi derrubado o veto do governo ao texto dos deputados Milton Rangel e Flávio Bolsonaro, que obriga todos os visitantes de presídios a passarem pela revista mecânica que é feita através de scanners. Notícia de hoje no jornal, nós vimos uma pistola com carga adaptada para dar tiro automático dentro do presídio. Dentro de um presídio. Isso não chega por cima, isso chega pela porta, isso entra pela porta. Também vimos ontem apreenderem uma quantidade de coisas através da alimentação, fornecimento de alimentação. Então é esse tipo de filtro que a gente tem que começar a barrar.